Esther, um exemplo a ser seguido. O livro de Esther é um dos livros na Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com esse fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro irá conduzir a leitura do capítulo 5. Preste atenção porque a mensagem de hoje, como as outras, é importante e faz parte de um quebra-cabeça no qual mudará a sua história. Shalom. Em Esther 5 diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme ao mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zerés, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto me não satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zerés, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Amém, e graças a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Parar versus pensar, mas falar. Aquilo que o homem plantar, ceifará. Chegamos ao momento mais importante deste quinto dia. É o momento de refletirmos, estudarmos e colocarmos em prática em nossas vidas o que foi narrado no capítulo 5 do livro de Esther. Vestida com o esplendor de uma rainha,
Esther apareceu sem aviso prévio no pátio, em frente ao seu marido. O coração do rei ainda sentia afeição para com a sua rainha, e ele entendeu o centro de sua direção. A primeira parte do plano tinha sido bem sucedida. Como foi permitido a Esther tocar o centro, ela sabia que sua vida tinha sido poupada. Agora seu próximo passo seria procurar salvar seu povo. Fiel ao seu caráter impetuoso, o rei oferece a Esther em voz alta, para que todos na corte ouçam qualquer coisa, até a metade do reino. Esther tivera 3 dias para formular o seu plano e, em cumprimento do mesmo, humildemente convida o rei e Hamã para um banquete em sua residência. Após uma refeição de luxo, o rei reafirmou sua oferta de conceder a Esther qualquer coisa que ela pedisse. Esther respondeu então com um convite para um banquete no dia seguinte. Por que Esther não falou naquela mesma hora? Será que ela perdera a coragem? Possivelmente este segundo banquete faria parte do seu plano. Ela precisava preparar bem o coração do rei porque o seu pedido seria ambicioso. Ela iria pedir ao rei para reverter um decreto irreversível, desistir de uma soma enorme de dinheiro, reconhecer que o seu braço direito era um assassino manipulador e, ao mesmo tempo, admitir que ela o havia enganado sobre sua origem durante os 5 anos. Uma boa noite de sono e um pouco mais de tempo era sua única esperança de suavizar o que ela tinha a certeza que seria um duro golpe. Hamã saiu do banquete alegre, mas, ao passar pelas portas do palácio, sua indignação se inflamou. Mordecai estava no seu posto e, destemido, não se levantou para ele. O orgulho de Hamã foi ferido e toda a alegria se desfez. Hamã reuniu sua esposa e amigos e, orgulhosamente, gabou-se de seu poder, posição, riquezas e números de filhos. Ele lhes contou sobre o banquete e como a rainha não convidara ninguém mais a não ser ele e o rei para um segundo banquete no dia seguinte. No entanto, ele lamentou que nada disso importava enquanto Mordecai vivesse. Seus amigos sugeriram que ele providenciasse que Mordecai fosse enforcado. Hamã voltou a sentir-se bem com a ideia e mandou que se fizesse imediatamente a forca. Hamã era um homem orgulhoso, e a sua maior fraqueza era a sua incapacidade de apreciar as coisas boas da vida por causa de uma única pessoa que o irritava: Mordecai. Quantas vezes nos parecemos com Hamã? A maioria de nós somos imensamente abençoados e, ainda assim, permitimos de fatos isolados, grandes ou pequenos, nos impeçam de sermos felizes. Pensamos assim: serei feliz quando concluir esta tarefa, encontrar a minha alma gêmea, o câncer da minha irmã estiver curado, eu ganhar dinheiro suficiente, a minha saúde melhorar. As dificuldades da vida não deveriam nos impedir de sermos felizes e apaixonados por Deus agora. Uma vida unida a Cristo pode fazer-nos felizes, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Algo que o orgulho e as circunstâncias favoráveis jamais podem proporcionar. Continuando ainda o nosso entendimento, no capítulo 5 destaco somente o versículo 13. Tudo isso não me satisfaz. Embora Hamã possuísse riquezas, glórias, poder e posição social, era um homem insatisfeito e descontente. Mardoqueu, por outro lado, tinha força de caráter, convicções religiosas e confiança no seu Deus. Hamã sabia dentro de si que Mardoqueu era o melhor deles dois, e por isso o odiava. Aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza, no poder ou na condição social.
mas na fidelidade, na dedicação a Ele e na luta em prol dos seus justos propósitos na terra. Meu amado e minha amada, eu trago aqui, dentro do dia de hoje, um ponto extra. Sim, a compreensão do versículo 3. Está fora do que nós programamos, mas tem uma grande importância para dar sentido à grande transformação em sua vida. Sim, se você busca algo de renovo, esta é uma oportunidade. Após os 3 dias de jejum, Esther vai ter com o rei, mas ela não vai de qualquer jeito. Esther se aprontou com seus trajes reais e já havia pronunciado tudo para o primeiro banquete que ofereceria ao rei e a Ramã. Esther entendeu bem o sentido de orar. Preste atenção, orar mais ação. Oração. Ela orou, mas também agiu sob o risco de perder a própria vida. Será que ela não teve medo? Obviamente, mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. 1 de João capítulo 4, versículo 18. Movida pelo amor de Deus, que em 3 dias alimentou o seu coração e lhe capacitou de forças. Conforme o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, foi ao encontro do desconhecido. Só que, ao mesmo tempo em que Deus fortalecia a Esther, trabalhava no íntimo de Assuero, que, ao avistar a sua bela rainha, foi tomado de uma compaixão e amor tamanho que, de ponto, a favoreceu e estendeu-lhe o cetro real. A benevolência emanava de cada palavra que proferia Esther, e seu coração desejava conceder à sua amada qualquer coisa que pudesse fazê-la feliz. Esther poderia ter revelado a sua petição naquele primeiro banquete, contudo não o fez. Os motivos são desconhecidos, mas o intervalo entre um banquete e outro favoreceu um acontecimento que veremos no estudo de amanhã. Apesar da grande alegria de Ramã em ter sido honrado pela rainha e por todos os favores que até então recebera do rei, ainda o consumia o fato de Mordecai não reverenciá-lo, como fazia todos os demais servos. Porém, tudo isso não me satisfaz. Deus usou um rei ímpio para favorecer Esther e seu povo. Porém, o ímpio Ramã continuava na prática da injustiça. O conselho dado por sua mulher e seus amigos define bem que tipo de pessoas fazia parte de seu convívio diário. Enquanto Esther estava ainda com os judeus em oração, Ramã estava junto aos seus em perversão. Enquanto o povo de Deus clamava por livramento, Ramã e os seus tramavam o seu banimento. Amados, em que grupo estaremos quando o rei vier? Naquele que será levado para participar do banquete no céu? Das bodas do Cordeiro? Ou naquele em que o rei dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade? Mateus 7, versículo 23. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa luta não deve ser jamais de uns contra os outros. Aqueles que agem de tal forma, desejando desfavorecer o próximo, jamais, preste atenção, jamais alcançarão, naquele grande dia, o favor do rei. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6, versículo 12. E esta guerra espiritual é pela conquista do nosso coração. Ela acontece em nós mesmos. Por isso que Paulo declarou: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, versículo 19. A vontade de Esther não era a de arriscar a própria vida, mas entendeu que não havia sido coroada à toa.
Ela entendeu que havia propósito divino de ela estar ali e decidiu confiar no Senhor, que a coroou. Onde você está? Já perguntou a Deus qual é o propósito de você estar onde está hoje? Esther usou a sua coroa e as vestes reais para abençoar a outros. Ramã usou de seus privilégios para benefícios e exaltação própria. Esther e Ramã, intercessor ou beneficiador de si mesmo? Orar para salvar ou tramar para matar. Lembre-se de que, para Deus, matar alguém não se trata apenas de consumação física, mas de intenção de ódio no coração. Livro de Mateus 5, versículos 21 e 22. Que o Senhor nos livre de vis sentimentos e que seja a nossa oração. Querido Senhor e Salvador, por favor, faça de mim um intercessor sábio pelos meus companheiros humanos e as minhas companheiras humanas, para que o melhor das bênçãos do nosso Pai possa coroar a vida deles, guiando-os à cidade de Deus. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. E eu trago um desafio para o dia de hoje. Crie um grupo de oração com pessoas que você possa confiar e que fielmente intercedam uns pelos outros. Tenha um dia especial de jejum por semana e momentos em que possam se reunir para orar juntos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus.